Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com. A gente vai tentar um formato diferente aí, né? É. A gente vai. Bom, a gente espera que vocês gostem. Hoje a gente. Como é que. Você quer dar Não, um. primeiramente, ó, muito boa tarde, boa noite, família. Aqui quem fala é Vitinho na voz, certo? Mais um dos Pretinhos da Base começando aí pra vocês, com vocês e por vocês sempre, entendeu? Deixa eu só puxar ó, fecha minha lataria aqui, Tom. Primeiramente, a gente queria agradecer a todo mundo que escuta a gente. Esse mês aí, no começo do mês, a gente bateu quase 10 mil acessos lá no Instagram. Já batemos mais de 800. Não sabia disso. A gente bateu mais de 800 ouvintes no Spotify, que eu vi os dados lá. Hoje, eu tava vendo. A gente tá precisando dar uma atualizada lá, hein, Falei, velho? A mano. gente tá precisando dar uma Então, no atualizada. Spotify a gente tá lá também. E outra coisa que, já que a gente tá tentando novos formatos e tal. Então, gente, ó, quiser deixar um recadinho com a gente, quiser mandar um alô, pode mandar lá no direct do Instagram também, pode mandar qualquer, mano, tema pra gente trocar ideia. Mano, manda lá, tipo, no grupo do Apoia-se. Mano, fala com a gente, tá ligado? Porque a gente faz isso pra vocês e com vocês e por vocês. Então, tipo, a gente quer ouvir de vocês também, tá ligado? O Thiago tem muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra falar e também pra ouvir. Então, mano, esse espaço aí tá aberto pra vocês. Quiser mandar um beijo, uma boa noite, um salve, a gente tá aí pra isso, certo? A gente tá aqui principalmente pra ouvir. E, assim. Se as redes sociais estão um pouquinho desatualizadas às vezes, é porque vocês têm que levar em consideração de que, mano, tem a galera que que grava aqui pra gente, com a Faz gente e tal, faz acontecer. acontecer, mas a manutenção das redes sociais é feita pelo Vitor e eu, então, como o Vitor bem lembra, somos CLT, trabalha pra caramba e a gente precisa se organizar para poder postar as coisas no tempo certo, fazer as edições tudo ok. Então a gente tenta fazer o melhor possível para vocês aí. Por isso que a gente quer a presença de vocês, para que a gente continue fazendo e consiga, assim, ter mais tempo para fazer mais para vocês. É isso E aí. a gente também tá aberto à dica também, mano. Por que vocês não experimentam fazer Ah, dessa forma assim, ó? Combina com manda vocês e lá no tal. Mano, direct. manda lá e a gente vai tentar, da melhor Tudo. forma possível. Ó, esqueci, Tom. Aqui, ó. Inscreva-se no canal, tá? Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Tô blogueira? Tá focado? Inscreva-se no canal, segue a gente em todas as redes sociais. Não quer ver nossa lata? Spotify. A gente tá no Spotify. Tá defasado no Spotify? Tá, mas a gente tá lá. Vamos tá fazendo essa manutenção aí quando, né, assim for permitido. E eu sei que vocês sabem quem é o convidado, porque vocês viram aí na hora que vocês clicaram para assistir. Mas, quer saber o que ele tem para dizer? Mano, roda a vinheta. É um formato novo, eu espero que vocês gostem. Eu não sei se pega o áudio na hora na hora que tá rodando a vinheta. Não sei, ó. Se É um não tocar a bando, música na vinheta é porque a gente ficou com uma cara de tipo. é um bando de amadores aqui, tá Não, ligado? calma, calma. Vamos com Mas é calma. isso, mano. Vamos falar do nosso convidado? Bora falar do nosso convidado. Ele não é pouca coisa, não, tá? Como diz Alcione, não é um qualquer, filho. Mano, o cara é tipo um Megazord. Cada parte do corpo dele é responsável por um trabalho que ele faz. E o cara faz muito trabalho, mano. Porque olha, Mano, quem que tá com a gente hoje? Fala, Thiago. Bruno Silva. Que isso, mano. Eu falo assim, espero que minha mãe assista, porque cheio de orgulho quando as pessoas falam bem da gente, né? Como que é o Thiago, nome? Vitor, satisfação tá aqui, viu? Como que é o Gratidão. nome da senhorita vulgo sua mãe? Marisete. Dona Marisete, que ó, Brunão, é só câmera. Dona Marisete, seu filho tá aqui, tá? E aí, dona Marisete, seu João Bosco? Tamo aí mais um, hein? O cara tem alma de artista, né? Ô, Brunão, mas isso é uma parada que a gente não falou, mas não é mentira. Você faz muita coisa, mano. Aham. Cara, eu falo assim, eu até tô tentando me reorganizar, porque agora eu sou um jovem senhor de 40 anos, né? Te entendo. Então a gente precisa começar a equilibrar um pouco as caixinhas, mas digamos que a gente está em constante movimento e sempre próximo das ações que fazem sentido para a gente. É um pouco disso. Você é foda. Pegou essa poesia?
Não é um qualquer, né? E por falar da senhora, encontrei com ela esse dia, viu? É mesmo? Não brinca. Rapaz, no aeroporto, na hora que eu vi a mulher, eu olhei assim. Ô, mano, eu sou muito fã dela, velho. Eu também, Eu sou falei, muito fã dela não mesmo. quis saber de nada, pedi licença. Eu não e sei tal. se é verdade, vou até consultar minha digníssima sobre isso, mas dizem que vai ter show dela aqui, né? Vai ter. Eu vi, é mesmo. O pessoal tá achando que é eu que vou trazer, Não é mas, você que gente, tá produzindo, a BS não. Produções ainda não chegou lá. Mas eu falei pra Alcione que a hora que ela quiser, nós. Não, falou, Alci, querendo você aqui. Por Alci, favor, ó. Querendo você aqui, por favor. Pô, não, cara, eu sou muito, muito fã dela. Pelo que eu tô sabendo, vai ter show aqui. Então, quem sabe, né? Se Deus aí permitir. E é legal quando você encontra pessoas que você admira, né? Porque eu fiz uma legenda que eu falei, a Alcione, ela é o samba em pessoa. Sim. E você encontrar e ser bem recebido, né? Porque às vezes você não tá no ambiente ali da música, né? Aeroporto é um ambiente meio tenso, tem hora, Tá todo né? mundo de passagem. né? E a maneira que ela, a equipe dela, recebeu a gente ali, meu, aí eu saí de lá me achando, né? Nossa. Não, pra gente começar, acho que a gente tem que ter um pontapé, né? Sim. Quem é o Bruno? Da onde veio? Como que aconteceu? Como que você chegou até ser o Bruno que você é hoje, mano? Caramba. Que não é pouca coisa, né? Sim, Também. sim. Eu gosto muito, ô Vitor, de falar sobre mim e não com olhar de autopromoção, mas muito de entender o que a oportunidade ela traz para as pessoas, sabe? Então, o Bruno, né, eu falo, antes de ser o Bruno Silva, e que se tornou BS Produções e tudo mais, tem o Bruno César da Costa e Silva, né? Esse é meu nome inteiro. Bruno César da Costa e Silva, tá? Sou filho do João Bosco, filho da dona Marisete, né? Como todo bom joseense, eu sou nascido aqui, mas sou filho de mineiros. Então, Tamo junto. Tamo junto. os meus pais vieram já há muitos anos para cá, né? Com aquela ideia mesmo de procurar emprego, construir uma nova fase com a família, a gente veio para cá. Então, a gente veio e a gente morou muito na região central aqui de São José dos Campos. Eu tenho mais 3 irmãos, né? A Neuci, o Paulo e a Carol. E a nossa infância foi uma infância muito legal, cara. Simples, mas com muito carinho, com muito cuidado entre nós. Porém, algumas coisas com o momento que o país vivia naquela época foi transformando um pouco a nossa vida, e aí que eu acho que veio o pontapé inicial, né? Porque assim, além de eu ser um homem preto de nascimento, né? Eu venho com uma deficiência física também. Então houve um erro médico do parto. O médico ele não fez o procedimento da maneira correta e fez uma lesão no meu braço direito que gerou essa deficiência. E aí eu digo que também é um marco que vai ser importante a gente falar disso, porque você pegar a década de 80, a década de 90, uma criança preta e PCD, numa cidade igual São José dos Campos, assim, né? A cabeça da minha mãe, do meu pai, para me fortalecer ao me tornar um adulto igual eu sou hoje, foi muito crucial. 100% funcional e tudo mais. Exato. Então, eu sou o caçula de 4 irmãos, né? Então, quem viveu uma família assim sabe, né? É a lei do mais forte. Tomou muito na cabeça, né? Não dá tempo de chorar. E aí a gente passou por alguns momentos que depois veio toda aquela questão do plano Collor e tal, desemprego e tal, tudo mais. Você pegou a virada do real, né? Do real. E aí foi o momento que os meus pais tiveram muita restrição financeira. Acho que foi a primeira vez que a gente passou por isso, né? E ali a gente teve muitos ensinamentos de como a gente tem que transformar uma situação ruim em oportunidade, né? E aí a gente, dentro desse processo aí, por isso que eu falo de oportunidade, a gente teve muitos amigos que estenderam a mão pra gente, que abriram a porta de casa pra gente morar, que levaram comida da nossa casa, que ajudaram a gente a se reerguer, a construir até o ponto que a gente foi criando. Eu com meus irmãos hoje, graças a Deus, está todo mundo bem, mas eu acho que a gente precisou passar por esse processo, né? Para depois chegar na vida adulta, onde eu tive a oportunidade em grandes empresas, né? Entrei como PCD, né? Então, eu entrei tanto no trabalho através das cotas, depois entrei na universidade através das cotas também. E aí vem mais uma vez a oportunidade se encontrando com a gente, né? Porque às vezes o que a gente quer, né? Eu falo, um menino
com pouca restrição, mas com muita restrição, mas também com muita vontade de querer ser alguma coisa, né? Que a primeira coisa que a gente quer ser quando você é adolescente, né? Você quer ser visto, você quer ser Uma reconhecido, oportunidade, né? você quer ser querido, né? Porque parece que você nunca é a pessoa que vai ser a mais legal, a mais acessada, a mais procurada, mas depois você começa a ter um encontro com as oportunidades e você se chega um determinado momento da vida da gente que a gente se reconhece, né? E você começa a achar bonito quem você acha bonita a sua cor, você sabe que uma limitação física que porventura você tenha não te limita. E aí é os ensinamentos que você tem em casa, mas só que você precisa de outras ferramentas, que é o acesso à educação, o acesso a ambientes de trabalho que me fizeram almejar ser maior e ser melhor, né? Ao ponto que eu percebi que eu podia ser quem eu quisesse, que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Então, fiquei 15 anos, né? E aí a gente tem que chutar um pouco essa história para a gente poder Não, prosseguir, né? Mas eu fico 15 anos numa multinacional, que eu entro como auxiliar administrativo e saio como gestor. Eu passo a entender que essa história, né, que a gente pode entrar um pouco mais, né, eu costumo dizer, né, de meritocracia é algo que eu não acredito, né? Eu acho que a gente é fruto, sim, do nosso esforço, mas desde que haja possibilidades e oportunidades, né? Enquanto isso não houver, acaba ficando muito na sim. falácia. E aí eu percebo que, graças a Deus, passar um tempo nesse período e depois eu poder empreender, né? Ter a minha empresa, eu faço algumas palestras por aí, eu costumo dizer, né? Uma oportunidade que me deram não mudou só a minha vida, né? Muita gente mete o pau em questão de cotas e tal, tudo mais, como se fosse um favor e não uma reparação, né? O doutor Sérgio, cardiologista, ele falou algo numa palestra que a gente estava junto que eu gostei muito, né? As pessoas gostam muito de ser benevolentes, né? Quando dá uma bolsa, alguma coisa assim, né? Não, a gente tem essa ação social aqui. Mas as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que tem uma dívida. E quando a gente fala sobre cotas, seja para pessoas pretas, do modo geral, a gente está falando de reparação, né? E aí, quando eu percebo que hoje, na condição que eu tenho, né? Eu tenho muito ainda que, acho que crescer, que prosperar, que ganhar meu espaço, ainda estou no meu corre. Mas eu sei que eu já consegui avançar alguns passos que tem muita gente procurando ter. Hum. E aí eu não posso entrar nessa conversa de que foi só mérito, né? Só se você esforçar que vai. Porque nessa linha do tempo que eu dividi com vocês, tem várias situações de racismo, tem várias situações das pessoas não te permitirem chegar, porque você não faz parte de um biotipo que combina com aquele rolê, ou combina naquele lugar Não te olhar como capaz também, né? e capaz para aquilo. Então, tem locais que você ganha espaço, mas 90% daquele espaço você está conquistando, né? E aí, quando aquela história, né, que cansa a gente, né, de ser, às vezes, 10 vezes melhor, se esforçar muito mais, é isso, né? Porque eu venho de uma escola, né, que eu brinco, eu estudei no Olímpio Catão em 90. O pessoal mais antigo conhece a frase que o pessoal falava muito do Olímpico E Catão aqui, né? porque assim, gente, a frase do Olímpio Catão eu sempre falo, era assim, ó, o Olímpio Catão sempre reunia as periferias, as favelas do centro de São José dos Campos, e os estudantes da região central, e o lema lá era Olímpio Catão entra burro e sai ladrão. O que quer dizer, meu? Ali já era meio que dito pra gente qual que era o nosso destino. Uhum. Parecia uma brincadeira popular, mas já era meio que limitando um território, né? E a gente conseguiu, de certa forma, furar essa bolha e para hoje, pô, a gente está empreendendo em 7 estados. A gente hoje tem, junto com o meu sócio, mais de 200 colaboradores, né? E aí eu simplesmente achar que resolveu o meu problema, que aí quando a gente fala, né, é importante, quando a gente fala de racismo, por exemplo, não interessa, a Glória Maria falou isso uma vez, né? O dinheiro não te livra do racismo. Você só vai mudar o local onde você vai enfrentá-lo. E dependendo para onde você vai, as batalhas continuam sendo duras e cruéis muitas das vezes, né? Só que o que eu percebi, eu não posso só falar isso
em casa eu não posso falar só isso para os meus filhos, né? Então eu procuro manter uma representatividade. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem, Vitor e Tiago, quando você começa a ter acesso, é apagar a sua história. Sim. Você deixa de ser preto. As pessoas, tinha uma época que eu achava legal isso, né? Não, cara, mas para mim esse negócio de cor não tem nada a ver. Todo mundo é igual. Não, não é igual. Eu acho que é importante a gente deixar as coisas bem entendidas, né? Saber a cor de cada um de nós, porque sempre quando o preto aparece, esse nome, ele muitas vezes vem da maneira pejorativa, como o bandido, como o vitimismo, como o mimimi, como a pessoa se fazendo de coitada e tal. Aí é o preto. Só que na hora que tá vencendo, na hora que tá ganhando, na hora que tá conquistando, não, você já não é mais preto. Quer dizer, para você passar de uma condição para outra, você não pode mais ser quem você é. A mesma coisa o PCD, que é outra pauta e característica que eu tenho, né? Ah, não, meu, todo mundo é igual. Não, não, não é. As pessoas precisam, às vezes, se adaptar, cada um à sua forma, para poder entregar o seu melhor. E aí eu aprendi que inclusão e diversidade é isso. É você criar espaços seguros de oportunidade para as pessoas. Que as pessoas possam extrair o melhor delas se você der mínimas ferramentas. Só que aí agora, quando eu tenho oportunidade, que nem tá aqui com vocês falando disso, pô, quantos meninos pretos pode estar vendo a gente agora? Porque às vezes é um menino que já ouviu coisas que eu já ouvi, né? Fala, meu, pô, tira a sua mão preta daí. O seu lugar não é aí. Eles estão ouvindo isso agora. E se não tiver você, Vitor, você, Thiago, aqui, o Bruno, falando, gente, ó, pô, já ouvi isso também. Sim. Mas só que, ó, hoje a gente conseguiu um outro espaço, às vezes a gente tá impedindo as pessoas de entenderem que aquele momento, que às vezes é o cenário atual da pessoa, não determina o futuro que ela vai ter. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar correndo atrás, vamos continuar fazendo as coisas. E aí, para resumir, né, para finalizar essa parte de quem é o Bruno é isso. É um rapaz daqui de São José dos Campos, que sempre sonhou, que sempre quis, e isso e sempre sonhar, eu acho que foi muito mérito dos meus pais mesmo, de me incentivarem a ser, né? Minha mãe é meio brava, cara. Aquela. Não tinha conversa em casa, não, mano. Tinha que aprender a fazer o serviço doméstico, tinha que aprender a fazer as coisas, tinha que trabalhar, né? Pô, não dá para fazer de um jeito, Bruno? Procura o seu jeito. Mas sem fazer, você não vai ficar sem fazer. Então, quando vem uma criação como essa, com as oportunidades profissionais, com acesso à educação, me permitiu ser um Bruno que trabalhou 15 anos numa empresa, que tomou coragem de pedir conta para empreender, já sendo pai de 4 filhos e casado e recomeçar a vida depois dos 30 e poucos anos. E sabendo o quanto que é difícil empreender aqui. Exatamente. Não, e fora que tá abandonando uma empresa depois de 15 anos. É tudo difícil. Exato. E aí abri também em paralelo uma paixão, que é o samba, que é os eventos, né? E aí vim com uma ótica de empreendedor, né? Vamos fazer uns eventos em São José, já com uma organização profissional. Então o Bruno é um pouco disso aí. É por aí que a gente navega. O Bruno não é um cara de São José dos Campos, não é um homem de São José dos Campos, é um gigante. Cara, é todo um movimento, né? Você entendeu? Eu fiquei aqui quieto porque, tipo assim, se por mim, pelo pouco que você falou, se você quiser falar mais, pode deixar o episódio inteiro só você falando, viu? Vai o dia todo aqui. Nossa, porque, sério, palavras muito bem afiadas, eu diria, sabe? Muito a visão que você mostra, sabe? De que realmente, claro, a meritocracia não presta, o discurso da meritocracia. Sim. Mas a gente não pode desmerecer o mérito de quem tentou. Exato. Mas também o sucesso não depende só do mérito, porque às vezes a gente conhece muitas pessoas que tentam a vida inteira e não saem do lugar porque não tiveram uma oportunidade. É isso. E a gente sabe que o sistema... que a gente tem é que a gente tá só nadando e não tá saindo do mesmo lugar, velho. E a gente sabe que existe um sistema que tá pressionando a gente 10 vezes mais do que o tanto que a gente tá tentando sair do lugar. Exatamente. Então é um esforço muito grande pra gente, quanto homens pretos, sair do lugar, sabe? Do lugar de dificuldade ou coisa assim.
É muito difícil. Aí você ainda tem a somatória de ser uma pessoa PCD. Sim. Então, tipo, por isso que eu falo, é um gigante. Por chegar onde você tá hoje, um homem, um pai de família, empreendedor e palestrante, pô, isso é uma conquista gigantesca. Pai e obrigado. filho de pais muito rígidos e que também não deram boi pra você, tá ligado? Pra você saber tá onde você tá hoje. Mano, a galera que tava antes de você ali falou, "Ô, filho, não é porque você tá aí que isso não vai aí, ser assim, não, filho. A vida não é bombom." Exatamente. E aí, o que a gente depois, quando se torna pai, também entende, porque qual que é o medo de uma mãe? Na década de 80, de 90, do menino preto, PCD, para quem não sabe, gente, pessoa com deficiência, tá? É um medo, né? Porque ele vai crescer e vai ser o quê? Não, o que que será que ela já me dividiu um pouco, que ela ouvia, né? Tadinho, coitadinho, não sei o quê, tal, tal. E a gente que é pai, o que que a gente quer para os nossos filhos é tudo, mas menos que eles sejam vistos como os coitados, né? Então, passei por esse duro aprendizado aí, mas eu percebo o quanto que isso me fortaleceu hoje. Ainda acontece, acredito que ainda aconteça muito no cenário escolar, mas da nossa geração, que a gente tem a mesma idade, da nossa geração para quem veio antes, acontecia-se muito mais, que a gente só era visto como o amigão, o engraçadão. Sim, A gente nunca era o mais bonitão, o mais Sim. inteligente, aquilo. E isso aí mexe muito com a nossa autoestima. exato. Mexe muito. Sim. Ainda mais porque eu tô com 30 agora, então eu sou 10 anos mais novos que vocês. Mas eu sei Menina, que. Mas eu sei que eu reconheço que. Até hoje, com 30, né? Mas uma molecada de 20, hoje eles têm uma acessibilidade maior de informações, de tudo que a minha geração não teve e a sua geração não teve. Então, por exemplo, antigamente não tinha nem a palavra PCD. Sim. Nem é era isso aí. PCD que chamava. O tema era aleijado, cara. Nem era É. PCD Era que isso, chamava. é isso mesmo. Tipo assim, mano, cadeirante quer subir quando não tinha escadinha, É elevador, era tudo. Sei que hoje tem várias adaptações, Sim. falta muita coisa ainda, tem Uhum. muita calçada aí que, mano, não Sim. tem rampinha pra cadeirante, não tem Uhum. nada, a gente sabe disso. Tá melhor hoje? Tá, mas a gente sabe que. Eu imagino que você passou na sua época, mano. De da galera não saber como tratar, de não saber como falar, de não saber como que a gente vai. Exato. Tá ligado? É assim, é muito importante a gente sempre entender que tudo passa por políticas públicas, né? A gente precisa sempre ter leis que, de certa forma, dão visibilidade para o diferente e dão também estrutura e acesso. Porque o que você falou, Vida, é exatamente um cenário muito precário, Sim. que as pessoas não eram vistas, e quando eram vistas, elas eram ou subjugadas ou era motivo de chacota, né? E eu até falo, né? Às vezes quando o pessoal fala, agora tudo é mimimi. Antigamente não tinha nada disso. É, Pô, porque não era, antigamente ninguém não era, falava, pô. E outro, se você falasse, cara, você ia passar por uma perseguição. Sim. Porque imagina, você já não era o querido. E se você levantasse uma bandeira, você seria ainda mais rechaçado, né? Então, esse preconceito recreativo que se tinha era muito comum. E hoje, quando ele não é aceitável, é sobre isso. Porque eu costumo dizer, eu falei, gente, eu sou da zoeira, eu sou da brincadeira e tá junto e tudo mais, mas você sabe aonde falta o respeito. Sim. Todo mundo sabe. O pessoal às vezes fica com essas perguntas, né? Ah, mas se eu chamar um amigo meu de negão, vai ser algum problema? É como se todo o problema da sociedade passasse por isso. E não é, mano, porque você sabe quem é seu amigo, você sabe que te respeita, e as pessoas às vezes vão te chamar pelo seu nome te desrespeitando. Sim. Então, Você sabe na entonação, né? entonação. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem se esconder atrás de algumas questões, mas mais para esconder muitas das vezes o que realmente está lá no coração dela, entendeu? Eu acho que primeiro de tudo, se a pessoa tá na dúvida se pode chamar o outro de negão ou não, mano, não chama. Você tá na dúvida, não chama. Primeiro que a pessoa tem um nome. Chama pelo nome, Pô, pô. pra É isso que isso ele aí. tem o nome. As pessoas já me perguntam, como você prefere ser chamado? Vitor. Ué. Simples Tá assim. bom, né? Pô, meu nome é Tá tão ótimo. bonito, né, cara? Pô, Dona É Rosimeire isso, já fez essa boa vontade. Exatamente. Mas dentro disso tudo,
você falou uma parada que é, né? Depois de muitos anos, aí eu não sei há quanto tempo, mas depois de muitos anos, você trouxe essa paixão junto com você e foi o samba. Poxa, cara. Ela já. Como, ó, vamos criar essa linha aqui. Como que é? 15 anos trabalhando né, numa multinacional e tal. Onde que o samba, tipo, ou ele entrou, ou ele já sempre caminhou com você, e aí depois que você saiu, que você decidiu investir nisso, Aham. quando que ele torna um ator principal na sua vida aí? Olha, primeiro o gostar do samba, né? Essa relação de amor, né? Ela é de sempre. Porque a nossa família, meus pais, ouviam muita música, né? Tinha muita. Meus tios, minha família é bem festeira, cara. De reunir Aham. todo mundo, aquela negrada, todo mundo junto, pá, curtindo e tal. Já era um rolê nosso, né? E aí, só que eu sempre fui de curtir, de sair, né? Eu falo, eu sou do tempo da Flight, eu sou do tempo do Você conhece? Deck da Vila, cara. Era os rolê da minha idade, mano. Então, assim, que a gente saía, né? Pegava, eu costumo dizer, né, mano? Tem o Rafael da R9, eu não sei se ele acha que o Rafael. Conheço. Tá na nossa lista, Fael, inclusive. Fael. O Fael, Fael. cara, eu falo assim, eu brinco com ele que eu não devia pagar pra cortar cabelo com ele. Cara. Porque quando ele tava começando, que ele não sabia cortar, eu ia lá pra ele cortar com navalha, fazer pezinho errado. Agora o neguinho tá voando, mano. E se eu não Tá. marcar horário, eu não chego, entendeu? Não, se você não marcar o horário, você não acha nem ele lá, pô. É isso aí, é isso aí. Juro. Mas é um cara que Aí, também, ó, tá empreendendo legal. Tá. É um cara que pegou a visão sobre saber dividir espaço e locais de fala. É um amigo querido. Fael é brabo. E aí, só que assim, antes, né, isso aí é de rolê, de curtir. É outros carnavais. Fael. Da antiga, mano, da antiga. E aí, assim, de separar aquele dinheiro suado, cara, fazer bico aqui, aquilo lá, para ir comprar uma camiseta no calçadão, para poder chegar pelo menos com uma. Aqui, maneirinho no samba, né? Exatamente. Pô, aqui, ó, bonitinho, pum, no sambinha. Às vezes só tinha R$ 10 pra estar ali, mano, mas você chegava na estica, né? Nossa senhora. Então, eu curti muito esse rolê, e aí eu comecei a trabalhar e tal, me afastei um pouco. E aí, o que rolou, meu? Na verdade, o samba começou a vir como profissão, como um negócio, foi com uma ideia que aí até então o Rafael Freitas, que era presidente do Corinthians na época, depois também tem, né, o Claudinei Firmiano, que ele era da Dragões da Real, e aí a gente já era amigo, né, e tudo mais, e um belo dia eles me chamaram, e falaram assim, ó, meu, estamos com uma ideia aí de fazer. E aí tinha acabado há pouco tempo o carnaval, que agora retornou, né? Sim. Carnaval de disputa, desfile São José, mas Sim. tinha encerrado, ficou 13 anos sem. E tinha encerrado, pô, a gente quer fazer um projeto de carnaval e tal, tudo mais, queria ver se você não quer participar. E eu falei, poxa, gente, eu gosto de samba e tal, carnaval, mas eu não sou entendido do processo do assunto. Então, não tem muito o que agregar. Tem até o tio da minha esposa, o pessoal que pode ajudar, eu indico e tudo mais. Não, Bruno, a gente gostaria, talvez, você vir com essa visão de gestão profissional sua para isso. Falei, não, nisso eu posso ajudar. Aí eu falei, qual que é o nome do projeto? Pô, Confraria do Samba Enredo, Reino do Carnaval. Cara, começamos, né? Lá no Novo Horizonte, na praça lá, acho que é 1º de maio, não. É a praça ali da. Onde acontece a festa do trabalhador, É né? isso, acho que é 1º de maio, o nome acho da que é. praça, se eu não tiver É. enganado. E aí ia os integrantes do projeto, mais a família, sei lá, umas 15 pessoas. E aí a gente começou a fazer os eventos e tal, tudo mais. Resumindo, meu, daqui a pouco a confraria virou uma potência. A gente Ficou começou maior do que vocês imaginavam. muito maior, porque aí a gente começou a fazer os ensaios para o bloco, né? E aí começou com 50 pessoas, 100 pessoas, a primeira feijoada e tal. Chegou uma época de colocar 1.500 pessoas por domingo, Caraca. ali no Jardim Paulista, cara. Aquela praça ali, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo o Não, nome, né, cara? tranquilo. Do Jardim Paulista? É a Praça do Jardim Paulista, ali perto do Aquela em Piratininga. frente ao Praça do Piratininga Piratininga, ali, sei. isso. Direto tem festa Dia das Crianças com os meninos fazem ali, né? Exatamente. Começou lá
Aí chegou o momento que não cabia mais e a gente foi pro. Aí rodamos um pouco alguns locais até que conseguimos fazer nos Vicentinos. Aí começou ali. Começou toda essa ideia de, pô, meu, organização, planejamento. Né? O pessoal vê a festa, acha que é aquele rolê, meu, mas para aquilo acontecer, meu. Começa antes. E aí nós ficamos vários anos nisso. E aí eu me mudei para Uberlândia, fiquei transferido, fiquei um tempo lá, eu tive que me afastar do projeto. Sofrendo à distância, né? O pessoal correndo, fazendo as coisas acontecer, aquela coisa linda. E aí, quando eu voltei, eu fiquei 5 anos fora. Né? Quando eu voltei com eles, né? A gente continuou e tal, mas aí começou um olhar sobre fazer coisas diferentes. E nós até então, nós tínhamos 10 diretores, né? E aí, né, tem momentos que você concorda, tem momentos que você discorda, é natural de onde você tem pessoas em grupo pensando, né? Só que chegou o momento que eu falei, não, meu, não, acho que chegou o fim, esse ciclo junto. E aí eu fui, né, daí eu fiz meu aniversário. Cara, e bombou, mano. Sabe, assim, só que aí eu sofri também, porque várias coisas, quando você tem mais gente ajudando, é uma coisa. Quando Agora, eu quando é fiz, você- meu, aí bati cabeça com algumas coisas e tal, mas deu muito certo. E aí eu me juntei depois, né, com o pessoal do Boteco da Marli, que alô Marli, alô Tio parceiro pra caramba Já ouvi também. falar muito desse boteco da Marley. Meu, pessoas fantásticas que também me acolheram, e ali eles me permitiram fazer o que me desse na Avenida. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Sabe aquela galera do vamos? Aham. Vamos fazer, vamos não sei o que, vamos e Cara, tal. como é que é o nome da moça? Acho que é filha da A Marli. Gabi, É, ela, Gabi gente Oliveira, boaça também, a minha companheira conhece, ela falou, mano, vocês têm que chamar essa moça também, que ela é parceira, meu. top. Uma visão muito. Ela se comunica muito bem com as redes sociais. Sim, Tá? Elas fizeram um vídeo esses dias aí no shopping, cara. Bateu mais de 1 milhão de visualização ela é no braba. Instagram, cara. Ela, a Maiara, a turma tão bem legal nisso. E aí, cara, a gente se uniu nesse formato. Verônica veio junto também. Pessoal do Boteco. Aí chegou a presença. Era Bruno Silva, daí criamos a Bruno Silva Produções. Né? Tava eu, minha esposa também e tal. E aí o logo, o Saninho que desenvolveu a minha logo. Eu ia falar agora, eu ia falar, mano, tem uma história muito parecida que é o Saninho da Urban Black, né? Ah, é isso. Saninho Não, o começou Saninho é nessa daí. referência, cara. Saninho, eu era criança, cara, eu vi o Saninho tocar, cara. Saninho começou nessa também e falou, não, comecei a Urban Black no quintal de casa, É. virou isso aí. Não, cara, e assim, ele é referência porque. E ele começou o rolê lá atrás, né, cara? Porque eu acho que bateu 25 anos, você sente. Já deve estar com 26 ou 27 de Urban Black agora, cara. E com bem menos recurso. Uhum. E não tinha internet, né, mano? Não. Na época que já bombava o Urban Black, né, cara? E aí começou Bruno Silva Produções e tal, BS. Aí veio BS por causa de Bruno Silva e a logo que ele tinha desenvolvido e a gente começou, cara, a fazer os eventos do Boteco. E é engraçado que a gente sempre cresce por restrições. Porque a confraria, ela estava fazendo na praça do Jardim Paulista, aí começou a ter algumas denúncias, né? E eu falo para quem faz evento, às vezes é fogo amigo, né? Não é o vizinho, né? O cara que está reclamando, é a galera mesmo. Né? E aí uma outra coisa que a gente precisa conversar, que eu acho que a gente tem que deixar de ter essa síndrome de ser o preto único, ou de ser o único do que a gente faz. Porque é muito difícil para uma pessoa estourar a bolha. Mas quando ela estoura, né, ok, se ela não quer, eu acho que deveria, né, puxar os demais, mas se não quer também, não tem problema. Mas também não vamos criar um movimento, às vezes, da gente, por exemplo, eu sou produtor de evento. Aí daqui a pouco você quer fazer também, em vez de eu te apoiar, pegar na sua mão, Eu te apontar o caminho, já não. pago. Eu quero continuar sendo diferente. E isso aqui em São José é ainda uma realidade, né? Das pessoas se apoiarem. E isso, não estou querendo aqui fazer um discurso contra os nossos, mas eu sempre uso esse termo para o pessoal entender que existe ainda todo um processo passado de nos separar que ainda funciona. Uhum. Então, a confraria sofreu com isso. E aí foi o que não sei sair da praça, ir para um ambiente maior, melhor estruturado, isso ajudou a gente a crescer.
E a ABS foi isso também, porque o Boteco da Marli bombava, cara. Ali na Vila São Benedito, você chegava lá quarta-feira, cara, que era o dia da resenha, meu, não dava mais na rua, né? Aí chegou uma hora ali que também parou tudo, não podia mais ser ali e tal, e a gente teve que ir para um lugar maior. E ali veio o Baile Charme das Pretas, aí veio os outros eventos que a gente foi fazendo, o Tempo do Fumaça, e por aí foi, até o ponto que o que eu estava fazendo para mim, a gente começou a profissionalizar. Aí depois a gente começou a fazer eventos para as pessoas, porque eu percebi que assim, você cria uma metodologia de negócio. Que é o quê? O evento, do modo geral, gente, o que ele é, né? Você vai planejar o espaço que ele vai acontecer, os artistas que vão se apresentar lá, a experiência que você quer gerar para os seus clientes e você determina o ticket médio para isso. E a partir disso você vem montando, né? Pô, eu preciso ter equipe de segurança, caixa, pá, som, né? Todo evento precisa disso. Todo evento precisa disso. E eu comecei a perceber que tem várias pessoas que estavam fazendo, mas que não tinha essa visão. E na hora que você chega, olha, meu, calma aí, para fazer esse evento, a gente precisa arrumar um alvará temporário para isso acontecer. A gente precisa ter os fornecedores certos. Porque às vezes você vai fazer um baita no investimento, pô, vou trazer o Zeca, mano. Mas bacana, mas o local que você está alugando comporta isso? Tem alvará para isso? Tem segurança para isso? Você consegue dar vazão no seu atendimento, que é o quê? O pessoal, desde entrar, a experiência do cliente chega desde a hora que ele chega. A entrada está Como ele é facilitada, recebido. está organizado, a bebida está gelada, né? Porque assim, precisa de precisa de muita coisa para dar certo e pouca coisa para dar errado. Então, quando você vem com uma fórmula meio que organizada para isso, aí eu comecei também a apoiar outros parceiros que fazem evento aqui em São José dos Campos hoje, né? E aí, pô, a gente tem parceria. Pô, o Quintal do Morumbi com o Moisés, a gente sempre tá ali em comunicação. A gente tá muito em comunicação. Eu com o Natan também é um cara desenrolado, que faz o evento Samba de Rei. O pessoal do Samba Democrático também aqui do centro da cidade. O Saninho, né? Eu falo que o Saninho a gente sempre tá conectado, mano. Em alguma coisa a gente tá fazendo junto. E aí passou a ser para mim isso. Os eventos passaram a ser algo que eu faço para mim, né? Para as coisas que eu tô propondo, idealizando. E eu fiz o meu aniversário agora, que foi o Samba de Verão em janeiro. Mas eu também apoio outros parceiros que querem fazer e por aí vai. Você tava falando do Fael, o Fael tem muito disso, né? Ele fala, mano, eu sou cabeleireiro, tá ligado? Só que, tipo assim, eu faço uma parada de cabeleireiro. Só que tem outros cabeleireiros que fazem também, mano. Por que que eu vou querer apagar o mano? Tem um rapazinho que começou lá a cortar com ele, aí saiu, falou, vou abrir minha própria barbearia. O Fael falou, mano, vai mesmo. É isso aí. Tá ligado? Vai mesmo, abre sim, se eu puder eu vou te divulgar. Uhum. Porque a gente entendeu que nesse rolê, se a gente crescer junto, a gente, além de crescer melhor, a gente cresce mais rápido do que Exato. sozinho, tá ligado? Exatamente. Até porque, pra gente conquistar os nossos sonhos, a gente batalhou muito contra pessoas que queriam diminuir o nosso sonho. Sim. Exatamente. Então eu não quero ser esse tipo de pessoa. Pelo contrário, eu quero favorecer as outras pessoas, que outras pessoas que passam ou por coisas parecidas ou até piores do que eu, que Sim. tenham o sucesso dela. E acho que eles entendem muito que quando a gente tá separado, a gente é mais fraco, tá ligado? Exato. É. Pessoal, isso é uma metodologia de enfraquecimento. Porque como é que você consegue subjugar uma população tão numerosa e forte até fisicamente? Separando. Você separa e você começa a limitar o pensamento que essa pessoa pode ir além. O que você falou agora é um ditado africano. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em grupo. Porque você vai estar protegido dessa forma. Só que aí tem dificuldade de se perceber que a gente junto é mais forte. E eu falo isso porque, meu, vamos lá, eu faço evento. Aí eu começo a eliminar o Thiago, eu começo a eliminar o Vitor, eu começo a criar barreiras para esses caras. Ou eu não tô fazendo nada, mas eu tô feliz porque o seu samba caiu, o seu pagode não tá indo mais, o black do outro não tá indo. Mas o que tá acontecendo? Eu tô eliminando opções. Agora vamos usar de estratégia. O que faz as pessoas irem no meu evento? É quanto mais evento bom tiver de samba, quanto mais o samba ele se tornar
uma música popular de fato, do sentido das pessoas terem a disposição de saírem da sua casa para ir e curtir, vai ser bom para todo mundo. Porque as pessoas, elas não vão todo dia no mesmo lugar. Agora, se a gente só tem um lugar, só tem uma opção, começa a cansar. Se a gente tem várias opções, o Fabiano Magalhães é meu parceiro, cara. A gente é amigo, irmão, assim, né, cara? A gente sempre tá na resenha conversando. Gente boaça. Ele falou uma coisa, cara, que eu gravei pra vida também. Ele falou, Brunão, ninguém aguenta ver minha cara todo dia no mesmo lugar, cara. Então, o que que ele falou? O que que eu faço? Quando eu chego em determinada casa nova, né, que eu tô chegando lá, eu procuro dar mais opções de outros músicos para aquela casa, porque quanto mais aquela casa tiver o público certeiro, mais ela vai me chamar. Mas se eles ficarem me martelando lá o tempo todo, né, eu querer tocar lá todo dia, Uma hora esgota, né? então, assim, isso é uma visão de crescimento, mas, pô, eu vou manter aquele local oxigenando com várias opções, que aí o meu produto vai continuar sendo atrativo. Então, eu acho que tem a ver com isso também. Isso é muito doido, porque é isso. Várias vezes são uns momentos que a gente percebe que a gente tá sozinho, mano. Que a gente, tipo, que a gente olha, a gente fala, mano, esse mano tá querendo me derrubar muito, assim. Ou que a gente chega num lugar, o cara fala, pô, mas eu já tenho um cara, já tô fazendo esse trampo aqui, chamou mais um cara pra fazer. E aí, tipo, em vez de a gente se ajudar e fazer o mesmo trampo, ele fica, não vou ensinar esse trampo pro cara, porque, pô, ele vai tomar meu lugar. É, Esse é negócio de isso vai aí. tomar Esse meu pensamento lugar. limitante, né? Esse Não pensamento dá. de vai tomar meu lugar é muito Não foda, dá. velho. Cara, assim, quem a gente é e o que a gente faz é só a gente. Então, não tem robô, não tem máquina, não tem pessoa que vai te substituir. Mas é o quanto que a gente está disposto a continuar se reinventando, a trazendo novidade e tudo nesse sentido. Tem um ponto muito importante também que eu queria trazer para vocês aqui, porque tem um terceiro, é o Bruno empreendedor, tem o Bruno da BS Produções, mas a gente falar também do Compir, Isso Eu que eu ia ia falar. chegar lá. que Falar qual é, que é o momento que você entra pra esse setor, mais um aham. dos setores da sua vida. Cara, e aí é mais uma vez a gente trazendo da nossa vivência pessoal para algo realmente plural, para você contribuir com o meio que te favoreceu, né? O Compir, pessoal, para quem não sabe, é o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial de São José dos Campos. Qual que é a razão dele ser? É ter um diálogo, porque é uma instituição oficial, interligada à prefeitura, e que ela traz na sua ideia inicial, né, e de ser, gerar um fomento de discussões e ações que promovam a igualdade racial e que combatam o racismo, né? Então, ela já existe há um tempo em São José. A gente fica ali na SASC, né? Que fica ali na região do Monte Castelo, que é o Serviço de Apoio ao Cidadão. E dentro disso, a gente está indo para o terceiro ano essa gestão. Eu tive a felicidade também de assumir como presidente desse conselho. E o que que a gente tem trazido, né, como pauta principal? Eu acho que tudo começa pela educação, né? Então a gente tem hoje leis federais que garantam que as escolas, né, que obrigam que as escolas elas passem informação da população preta e indígena da maneira correta para as crianças. Então hoje uma das grandes pautas do Compir passa principalmente pela educação. Por quê? É, a gente hoje tem uma sociedade racista, não é porque ela nasceu racista, é porque ela foi aprendendo ao longo do tempo a ser. Então, quando você vai na base e começa a contar a história da maneira correta, né? Porque, e aí, Thiago, a gente que é da mesma idade vai entender. Quando a gente olhava a história do preto, era o quê? A princesa Isabel libertando todo mundo, né? Contando uma história e ninguém falando depois do que motivou realmente ao Brasil ser o último a libertar os escravos e ainda deixar o Deus dará, né? Sem condição de dignidade nenhuma na nossa população.
E quando falava da população indígena, é sempre aquela questão caricata, né? Uhum. Do rosto arco e pintado, do flecha. arco e flecha e tudo mais, mas sem dizer realmente a história real do povo originário. A partir disso, a gente participou, estava tendo a conferência, né, municipal, que a gente conseguiu introduzir, e dentro dessa conferência a gente foi entender, porque a conferência municipal ela é um escalonamento para a conferência nacional, né? Então, o governo federal, através da Secretaria mesmo de Igualdade Racial, eles trouxeram, queria ouvir o que a população tinha a dizer. Então a gente começou com o municipal dizendo primeiro sobre a gente realmente poder fazer valer essa lei na escola, porque só para vocês terem ideia, teve uma escola em São José dos Campos que fizeram uma apresentação do jongo, que é uma cultura, né, negra da sua essência, foram falar também sobre a história do negro e, assim, teve uma questão da escola bloquear essa apresentação, de ter vereador da nossa cidade sinalizando que não compartilhava com isso, que isso era coisa do demônio, que estava querendo contaminar as crianças. Então, quer dizer, a gente ouve, né, a história da Grécia na escola, a gente ouve a história de Roma na escola, a gente ouve de várias, né? Os Vingadores estão aí, né? Que todo mundo sabe quem que é Thor, quem é Odin, e a gente não pode falar da cultura ancestral negra sem ser perseguido. Então, isso a gente está falando de agora. Fora em outra região do estado de São Paulo, que ainda teve um pai que foi lá, que era policial, intimidar a professora por estar executando o que a lei determina. Uhum. Então, assim, o Compir ele vem com essas provocações e provocando sempre o poder público a olhar que isso não está certo. Olhar que, assim, a gente precisa fomentar uma educação para os educadores para que eles possam formar cidadãos e ajudar a gente nessa educação antirracista. Isso é um primeiro ponto. A gente ainda tem jovens negros sendo abordados por segurança. No centro da cidade, né? Eu sei que você roubou, isso é fato real. Eu sei que você pegou isso, aquilo, outro. Aí vem outro segurança, isso tudo gravado, ó. Tinha que ser preto. E a hora que abre a bolsa do menino, não tem nada. Não tem nada. Então, quando a gente fala do Compir, é o olhar do município de São José dos Campos de maneira institucional se posicionando, né? Provocando o poder público, né? E aí são os vereadores, a Prefeitura de São José dos Campos, a dialogar e a entender que a melhor maneira de se combater o racismo não é fingindo que ele não acontece. E aí entra uma pauta muito importante, né? As pessoas, nossa, meu, às vezes dá vergonha de falar, né, e tal, porque parece que é mimimi, parece que você vai... Não quero me passar de coitado, mas quem inventou essa história de mimimi e se reclamar, você tá falando que você é um coitadinho, é a pessoa que tá sendo racista. É a pessoa que tá subjugando as pessoas. Que não passa por essa situação, né? Não, mas é a pessoa que causa, é realmente o agressor. Então, qual que é a melhor maneira de invalidar a vítima? Se você, eu vou te dar um tapa, mas se você reclamar, Sim. você está sendo vitimista. Então, o Compir, ele vem com um olhar muito sério, que é o quê? Não, meu, a gente não vai passar e ver determinadas situações e se acovardar. A gente vai se posicionar, a gente vai dizer e vai apoiar as pessoas que por algum motivo estão sofrendo racismo aí. Por favor, gente, tem a nossa página no Instagram lá, que é o Compir SJC. Acompanha a gente lá. A gente vai deixar na descrição aí, ó, Compir SJC. E, cara, pegando um gancho do que você falou também, vamos deixar nas redes sociais aí, ó, Mestre Laudenir, Dona Márcia, Jongo, Mistura da Raça, Luciana Brauna, Ellen Cipriano e a nossa amiga Shiva também, que trabalham aí pra essa educação racial. E também deixar, mano, o episódio do banhado, cara, porque pra mim é muito doido saber que fica uma viatura na porta do banhado revistando todo mundo, tá ligado? E às vezes multando a galera, que entra de carro. A galera que entra morador. pra fazer uma ajuda numa multa,
a viatura multa a galera que entra pra fazer um trampo no banhado. Fazer ela Pra ficar colocando uma pressão em cima deles ali, pra eles saírem até dali. o ponto em que as pessoas desistam de estar lá, Uhum. né? De Então- ser morador do banhado. E aí você vê que quem estudou onde estudou, quem conviveu onde e conheço muita gente ali do banhado, a gente sabe que são pessoas que estão ali há muito tempo, Sim. são pessoas que construíram a família delas ali e que não podem simplesmente agora, vou pegar, vou morar num local para poder só favorecer uma minoria, né? Então, realmente é um ponto muito importante e tem a ver, sim, com essa questão, né? Que a gente Até- costuma falar, né? A periferia, ela se criou justamente porque as pessoas... o pessoal perde um pouco o histórico disso, né? Mas o negro foi liberto, né? E jogado ao Deus dará. E aí as pessoas foram Pras para periferias. as periferias. E aí agora as pessoas querem ainda mover as pessoas da onde elas estão, onde elas criaram família, e sem realmente dar condições dignas para que elas continuem vivendo da Cara, é melhor um maneira. preconceito muito doido, porque eu já ouço de pessoas que moram no banhado que elas não podem colocar no currículo que o lugar que eles moram, porque senão eles não conseguem um emprego, pô. Aí, ó. E é fato, e é fato. Caraca. E isso aí, ó, eu falo, isso banhado, pessoal da Santa Cruz, muitos anos assim, o próprio pessoal do Campos Alemães, Campos muito Alemães. tempo. Campos Alemães não vai Uber, pô. Você tem, você ir É lá, isso você aí. tem que pedir o 99 e ele só vai até uma certa parte. Aham, é isso. Então, assim, a pessoa, você quer começar a tirar a humanidade, a dignidade das pessoas, você tira as referências dela, né? A pessoa não pode mais sinalizar onde mora, não pode dizer quem é. No Brasil, por exemplo, é apagar com a sua história, né? Eles fizeram isso muito bem feito. Fizeram um trabalho de colonização até dentro das nossas cabeças, como pessoas negras. Sim, sim, sim. A gente aprendeu a aceitar, como belo, por exemplo, o corpo branco, Sim. a mulher, o homem branco, europeu, Aham. sabe? Do magro, do alto, do É. olho verde. Esse Mas, modelo é eurocentrado, né? é. E fazer essa desconstrução é muito trabalhosa. A gente tá trabalhando para isso. E colocar isso na cabeça da geração que tá vindo é ainda mais trabalhoso, porque a gente tá aprendendo a fazer isso ao mesmo tempo que a gente tá educando. Exato. Mas, Thiago, eles têm uma facilidade maior que a nossa. Tem. Porque, por exemplo, E eu vejo muito isso também. eu vejo, por exemplo, tem muita coisa que eu vejo dos meus filhos, falo, caramba, meu, eles têm autoestima lá em cima, cara. Cara, Eles questionam, porque, por exemplo, a gente vem de uma educação, você não questionava adulto. não. Você falava que É A. E aí Agora- se não fosse, não. Exato, agora essa molecada já vem programada pra questionar. Sabe uma coisa que eu vejo? Quando eu era moleque, o meu pai é militar, né? E aí eu lembro que o cabelo nosso era tipo assim, era um embaixo e a dois em cima. Aham. Rapadinho. Sim. Pô, molecada, hoje tem uns cabelos Dread, grande, black. trops, solto, tá É. ligado? E eu fico, caraca, mano, na minha época eu não podia ter o cabelo assim. É não. isso aí. Não, eu tinha quando era criança porque minha mãe não tinha dinheiro pra cortar. Aham. Éramos em 6, eu sou o sexto, Sim. e aí isso me rendia alguns apelidos muito desgostosos na escola, sabe? Aham. Não, minha mãe Aí- falava que o preto de cabelo grande na creche tinha que rapar porque senão dava piolho. É isso aí. E isso me afetava muito, até hoje me afeta, assim, sabe? Aham. Tipo, com relação ao meu cabelo. Só que hoje eu tô aprendendo a aceitar mais. Sim, sim. Mas, assim, eu só devagar um pouquinho, voltando um pouco em algumas coisas que você falou. Sobre dar nome exato, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a pessoa que comete o racismo, vamos dar nomes aqui, ela tende a diminuir, dizendo que é vitimismo, mimimi e tudo mais. Mas ela não se incomoda em passar por uma rua que sempre está enaltecendo um escravocrata, Exato. sabe? Consumir, passar na frente de um monumento, de um bandeirante, É isso. por exemplo. Para ela isso não incomoda, porque para ela é parte da história. É. Mas falar de um povo que sofreu na mão daquela pessoa, isso pra quê? Bobagem. É E não é isso. bobagem. É isso aí. É porque, assim, a dor que não é minha, ela não importa. Essa é a grande questão. Eu costumo dar o exemplo, Thiago, para as pessoas, principalmente para quem quer ser antirracista de fato. Porque o racismo não é um problema do povo preto, o racismo é um problema da sociedade, né? Então, assim, é muito importante saber
que não é uma disputa do preto contra o branco e tal, tudo mais, mas é uma disputa do racista contra o antirracista. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa não vem com as vivências que a gente tem, não passou pelas dores que a gente passou, fala, mas já aconteceu isso comigo, mas eu já vivi. Falei, gente, ok, cada dor precisa ser respeitada, mas a gente não pode colocar no mesmo balaio que cada coisa é no seu devido lugar. Eu falo assim, olha, o exemplo que eu costumo dar, o médico, quem que estudou mais, falando de medicina, o médico ou o paciente? É o médico. Quem tem maior conhecimento e autoridade para testar uma doença? É o médico. Mas qual é a pergunta que ele sempre faz que ele nunca pode responder? Qual o nível da sua dor? De 0 a 10. Você chegar em um postinho agora e vai perguntar qual o nível da sua dor? De 0 a 10. Por que que não é ele que fala isso? Porque a dor é sua. A dor não é dele. A partir do momento que ele entende a dor que você está sentindo, que ele vai começar a gerar um determinado protocolo ali. Então, é um exemplo muito simples, gente, mas quando você ouvir algo, aí é o de fato a empatia. Não é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar dessa pessoa. Tenha um ouvido ativo, escuta e tal, e respeite aquele momento. Quando você me ouve, você permite que eu existo, né, mano? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas querem muito anular a dor do outro, às vezes sem ouvir e colocando as suas dores em cima do outro, querendo fazer comparações. E, gente, não tem como comparar as coisas. Cada coisa no devido lugar, porque senão a gente não consegue avançar. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas, nossa, fulano é muito radical. E eu falo assim, eu acho que é muito importante a pluralidade também, porque você vai ver pessoas que vão ser ativistas contra o racismo de uma maneira mais didática, de uma maneira mais de alinhamento e de conversa, e vai ter aquela galera do front. E a vida toda foi assim, e todas são necessárias, porque cada um, dentro da sua habilidade e dentro da sua característica, ela tá fazendo um movimento. A única coisa que a gente não pode é ficar calado. Todos os grandes movimentos contra o racismo que a gente teve na história é sobre utilizar todas essas massas. Exato. Essas habilidades que cada De um diferentes tinha. formas. Exatamente. A gente fala aí de Martin Luther King e Malcolm X, né? Que um era bem um front, o outro era mais, pô, vamos dar uma... Exato. Calma. É isso aí, é isso aí. Bom, primeiro, agora eu vou olhar na câmera aqui, porque assim, uma coisa que a gente passa muito é que o racismo é um assunto que fica só entre nós negros. Exato. Só a gente fala contra, só a gente fala do que acontece. Ok, porque, como você disse, é a nossa dor, a gente tem mais propriedade de causa. Mas enquanto o branco sabe que o racismo existe, que está o tempo todo assolando uma comunidade, não fizer nada, ele está sendo cúmplice daquele que está fazendo. Exato. Então, assim, todo branco tem sua responsabilidade de também assumir um papel. Exato, sim. Então, É o problema da sociedade como um todo. Exatamente. Exatamente. E é o que eu costumo dizer, hoje tem grandes empresas abrindo espaços genuínos para a gente debater, colocar o dedo na ferida, falar de maneira aberta, né? E aí a gente começa a ter um crescimento e que está impactando de verdade em mudanças de atitude. É isso. Até porque é importante a gente falar isso, porque, mano, tem gente que vai ouvir a gente, tem gente que vai vir depois da gente e precisa saber que, mano, você tem esse espaço. Exato. Tá tudo bem, tá ligado? Você tem isso esse aí. espaço, é necessário você falar. Não fica guardando pra você, tá ligado? Fala com alguém que você queira falar ou não queira, às vezes. Mas acha um lugar seguro também pra falar, tá? Isso é importante. É importante você achar um lugar seguro pra falar. Seja aí um psicólogo, um amigo, seja o que for. Mas, mano, não fica segurando não, tá ligado? Que depois vai doer só mais e você vai ficar só guardando essa parada. tá ligado? Exatamente. Não precisa. E só um pensamento sobre, sobre esse assunto, que nós, quanto comunidade negra, a gente precisa também, acho que uma coisa que ajudaria a fortalecer, a gente faz. Eu vejo que a gente faz, uma grande maioria faz. Mas, assim, para se fortalecer ainda mais, é entender que, assim, representatividade na arte, por exemplo, na música, nos filmes, é super importante. Eu falei isso em algum episódio atrás. É super importante. Porque isso tá trabalhando a nossa autoestima, coisa que a gente da nossa geração não tinha mesmo. Não tinha.
Então, a gente vê os nossos filhos, os Poxa. mais novos vindo agora, todo mundo assim, não, eu sou bonito, porque ele é bonito, Exato. mas é porque ele tá vendo, ele tá se vendo mais Na na tela. TV. Na TV, é isso. Porém, eu acho que eu vejo que a gente peca muito trabalhar a nossa ancestralidade, a nossa comunidade, saber a nossa cultura, Sim. sabe? Perfeito. E eu acho que a gente precisa muito fazer isso, É, sabe? Porque uma pessoa que não sabe de onde veio, ela não sabe para onde vai, exatamente. né? Perfeito. Eu acho assim, Thiago, é algo que realmente a gente precisa voltar a um termo que fala aquilombar-se, né? Sim, Que é o que nós estarmos juntos, né? E seja numa roda de samba, seja numa roda de conversa, seja numa feira de livros, seja numa palestra, né? Pô, a gente precisa se conectar onde as coisas estão rolando e se fazer presente. Eu acho que a gente precisa também, de certa forma, criar espaços, igual vocês estão fazendo aqui, me permitindo aqui dialogar e falar, mas, por exemplo, eu procuro também aonde eu estou inserido que as outras pessoas tenham espaço para trazer, porque assim, a gente vai falar de luta, a gente vai falar de dores, mas a gente vai falar também da nossa conhecimento, da nossa sabedoria, também do nosso carinho, da nossa inteligência, sabe? Então tem vários assuntos que a gente também vai tratar e que de certa forma vai nos fortalecendo. Inclusive eu sempre falo, gente, vamos apoiar os afroempreendedores, Sim. né? Vamos apoiar, seja o menor afroempreendedor, seja o mediano, seja o maior. Fazer negócio entre os nossos também é muito importante. Apoiar os pequenos de forma geral. É Seja isso aí. o pequeno artista que tá começando, É isso. o músico, porque, cara, eu vejo muito disso. A minha companheira, ela é artista, né? E ela fala, cara, tem muita gente que tá mais pra derrubar do que pra ajudar. É isso aí. Então, ou se não, uma coisa que ela fala também é na questão de precificar, que ela dá um preço, a pessoa, não, mas não vale. Eu falo, caraca, Exatamente. mas é minha arte, você é É. preto, eu sou preto, a gente deveria É estar se isso. ajudando aqui, cara. Não, quer de graça, ainda reclama. como o Martin Mendes disse, né? A arte não se mensura. Nossa. É. Não, a gente poderia estender esse papo aqui por muitas horas, mas a Isso. gente, né, sério, eu tenho que trabalhar depois daqui. E, cara, essa é a sua câmera, a gente deixa aberto pra você o espaço, mano, pra você falar o que você quiser, deixar o recado, deixar rede social, falar o que você quiser aberto, mano, tá pra você, velho. Primeiro, agradecer, Thiago, Vitor. É uma experiência muito boa estar aqui. Me senti em casa, né? Acho que foi realmente uma resenha, um Eu juro que bate-papo. a gente tá tentando trazer café, mas tá Não. difícil. A gente arrumar um negócio na cafeteira. Eu tava pensando aqui, como que a gente ia encerrar esse episódio? É. Porque, mano, eu sentaria aqui e ouviria você por horas. Legal, gratidão. A gente tá Tem muita melhorando. vontade aqui. A próxima vai ter um cafezinho. A gente tá Me melhorando. convida que eu volto. Mas queria agradecer a toda a audiência aí por ter ficado até esse momento, ter nos ouvido. Dizer que hoje, para mim, foi um momento muito legal. E principalmente, acho que se eu posso deixar uma mensagem continue nos acompanhando, continue apoiando esse movimento, né? Que é muito importante os aliados, né? A gente não precisa pessoas, preciso saber tudo, não. Venha com o conhecimento que você tem, esteja aberto para ouvir, para aprender também. Eu acho que se ninguém soltar da mão de ninguém, a gente vai conseguir realmente chegar mais longe aí em espaços que a gente ainda precisa ocupar, em protagonismo, que eu acho que todo mundo tem direito ao seu lugar ao sol, né? Mas a gente pode fazer isso de uma maneira bem legal e bem participativa. Sigam aí nas redes BS Produções, tá? Tem algum samba aí pra programação, um negócio aí? Cara, tem, ó, tá rolando, vai ter dia 12 de abril, vai ter a segunda feijoada do Quintal do Morumbi, vai ser lá no Espaço Nova Era, o Beleleu vai estar presente aí, várias atrações da região, e vai ter no dia 31 de maio, Samba de Rei. Vai fazer no aniversário de Samba de Rei, o Natan tá na frente lá da organização, vai ser ali no Interactive Hall, espaço bacana também. E todo mês está tendo o Samba Democrático, é sempre o penúltimo sábado de cada mês. Eu não me lembro qual que vai ser a atração desse agora de abril,
mas só na página do Samba Democrático lá, que são os sambas estão rolando. E teve domingo agora o Samba do Zaroeiro, né? Que Né? o bicho pegou aí também. Coisa boa, coisa boa. Isso é bom, cara, isso é bom. Mano, a gente agradece também, Demais. tanto o seu espaço, na sua agenda, porque, mano, a gente sabe que você é corrido, né? O homem não é um qualquer. A gente agradece o tempo que você disponibilizou pra gente, pra ter essa troca, pra, mano, trazer essa bagagem que você trouxe. E, por favor, não some, porque a gente precisa de você também, cara. Não, tamo junto, conta com a gente. Desculpa, eu tava esquecendo, vai ter outra edição do Baile Charme das Pretas. Boteco da Marli tá fazendo, o Gabi. Isso aqui tá mexendo. Da primeira vez que você falou do baile charme, isso aqui já ficou aqui, ó, apontando aqui, cara, porque eu amo charme, velho. Então, ó, e vai ser uma festa chique, vai ser à tarde, com piscina e tal. Vai ser um movimento legal. Então procura aí o Boteco da Marli, que eles estão anunciando, vai ser agora no final do mês já. A gente, desde que começou. Esse final de semana? Eu acho que sim. A Só gente... não quero falar a data errada, porque senão a Gabi depois puxa minha orelha. Gente, depois a gente vai deixar no Instagram. Já, agora saindo daqui, a gente deixa no Instagram, tá? A gente, desde que começou o programa, a gente fala de fazer o baile charme do Pretinho, sabe? Aham. E a gente curte pra caramba, mano. Curte pra caramba. Ó, conversa com a Gabi, meu. Vocês vão ter uma parceria. Não, ela já tá num esquema Legal. aí que a minha companheira falou, mas vocês têm que falar com essa mina aqui, que ela é a divulgadora da Pretitude em São José. Ela dizia, leva uma galera. Não, pode deixar. Mano, e é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Só Gratidão. obrigado. Sensacional demais mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Valeu, família. valeu. É nóis.